Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, esses últimos dias o debate tem sido, como sempre, intenso nessa casa, mas eu reforço o debate que tem avançado muito em questões que vão para muito além, senador Walter Pinheiro, dos ajustes em que também estamos envolvidos. No dia de ontem, contamos com a presença aqui na casa do presidente da Petrobras, Dr. Bandini, que não apenas veio fazer uma apresentação da real situação da empresa, mas debater o futuro da empresa e o futuro do Brasil conosco. Ainda no dia de ontem estivemos os parlamentares, os senadores dos estados da região norte, todos, reunidos com o ministro de Minas e Energia, ministro senador Eduardo Braga, debatendo com o ministro a situação energética da região norte e, principalmente, o futuro dos investimentos em energia para a região norte. Também, nesse momento, encontra-se nessa casa o ministro dos Transportes, o ministro que foi o nosso companheiro, colega senador, Antônio Carlos. E lá na Comissão de Infraestrutura estamos debatendo os gargalos, os problemas da infraestrutura no país, de transporte das rodovias, hidrovias, ferrovias, mas debatendo principalmente o futuro do nosso país. E creio que é esse o sentimento e é esse o norte que nós devemos ter hoje no país, diante de uma crise que estamos enfrentando. E uma crise em que alguns, e parece que cada vez alguns menos, senhor presidente, procuram dizer que o Brasil é um país que não tem mais jeito, que é um país que está no fundo do poço, que é uma nação falida, e assim tentam tocar. Nós, pelo contrário, temos a ciência, a consciência plena de que vivemos um momento extremamente delicado, um momento extremamente difícil, por um conjunto de razões. Porque a crise que nós estamos vivendo não é somente uma crise econômica, e a crise econômica viria. Ela passa a assumir uma dimensão ainda muito maior por conta de alguns problemas ambientais, alguns problemas que fizeram com que a geração de energia hidráulica no Brasil diminuísse significativamente, e problemas vinculados a questões de corrupção, frutos principalmente de ações corretíssimas, que eu apoio integralmente, desenvolvidas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal no Brasil já há algum tempo, e eu aqui me refiro à Operação Lava Jato. Ontem, senhor presidente, no debate com o presidente da Petrobras, algumas questões ficaram muito claras. Ficou claro, por exemplo, quem estava ali com o intuito de debater os problemas, de enxergar, procurar entender os problemas, mas a partir deles apresentarem as soluções. Então, claro, quem tinha esse objetivo, e claro, também ficou o outro lado, o objetivo daqueles que só querem saber de criticar, o objetivo daqueles que procuram se aproveitar desse momento de fragilidade do nosso país, fragilidade econômica, fragilidade política, fragilidade moral, para dar o bote. Ficou muito claro que alguns, infelizmente, eu aqui me refiro àqueles partidos que fazem oposição ao governo federal, que para eles as eleições não acabou, continuam as eleições. O objetivo não é debater a crise, mas com o sentimento de superar a crise, não. E após a explanação feita pelos diretores, pelos representantes, pelo presidente da Petrobras, Dr. Bandini, que, de uma forma muito didática, apresentou aos senhores senadores, às senhoras senadoras, a todos aqueles que estavam ali participando, assistindo à sessão, de uma forma muito didática, nos foi apresentado o balanço concluído recentemente, o balanço da empresa, um balanço corajoso, um balanço correto, um balanço maduro, porque um balanço construído, senhor presidente, porque um balanço real. E logo após a divulgação do balanço, o que nós percebemos é que as ações da Petrobras cresceram rapidamente. Ações que vinham caindo num ritmo preocupante
passaram a se valorizar. 40% entre o período de março e abril, as ações da Petrobras, que estavam em torno, cada uma ação, em torno de R$ 8,3, subiram, após a divulgação do balanço da Petrobras, para 13,3, um crescimento de 40%. Já as ações ordinárias cresceram 50% nesse curto período. E por quê que as ações cresceram tanto, tão rapidamente e num curto espaço de tempo? Por conta disso, por conta da apresentação do balanço da Petrobras, que nada mais é do que uma prestação de contas da empresa. E o balanço, senhor presidente, é óbvio que não é o balanço que nós queríamos, não é o balanço que o Brasil esperaria. Queríamos um balanço muito mais positivo, um balanço positivo como foram nos anos anteriores, de lucratividade importante da Petrobras, de desenvolvimento, de crescimento dessa empresa que, repito, não é uma empresa qualquer, é uma empresa não só importante, importantíssima, mas fundamental e imprescindível no projeto de desenvolvimento nacional, senhor presidente. O balanço apresentado pela Petrobras, divulgado recentemente, mostra que, no ano passado, em 2014, do ponto de vista da demonstração contábil, a empresa teve um prejuízo de 21 bilhões e 600 milhões de reais, apesar de ter tido um lucro bruto de 80,4 bilhões de reais. Vejam, se somarmos as despesas da empresa com o caixa que entrou na empresa, o lucro bruto é de 80,4 bilhões de reais, 15% superior ao lucro aferido no ano de 2013. Entretanto, a empresa precisava somar algumas questões, calcular algumas questões, entre elas as perdas por desvalorização dos ativos. E essa soma, a perda por desvalorização de ativos, segundo os cálculos apresentados no balanço da Petrobras, somam um valor de 44 bilhões e 600 milhões de reais. E dito de forma muito clara, o posicionamento decorrente da desvalorização dos ativos, em grande parte, decorreu da diminuição do valor do petróleo no mundo, da diminuição. Ou aqui, será que nós podemos passar uma borracha por cima ou não levar em consideração o fato de que, em poucos meses, no mundo inteiro, um barril de petróleo que estava em média 100 a 114 dólares caiu para pouco mais de 40 dólares? Ou será que a empresa do setor não vai sofrer com essa queda brusca, rápida, no preço do petróleo? É óbvio que grande parte dessa perda decorrente da desvalorização dos ativos da Petrobras, de 44,6 bilhões de reais, decorre desse fato da diminuição brusca do valor do petróleo no mundo e também da valorização do dólar em nosso país. E também foi apresentado o cálculo pela Petrobras de despesas decorrentes com a Operação Lava Jato, ou seja, referentes a gastos adicionais capitalizados indevidamente em decorrência da Operação Lava Jato na ordem de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Então, é óbvio que nós gostaríamos muito, eu gostaria muito de vir a essa tribuna e dizer tudo aquilo que dissemos nos anos anteriores e falar e registrar os lucros importantes auferidos por essa empresa fundamental para o nosso país, que é a Petrobras, uma empresa pública. Mas, senhor presidente, apesar disso, desse momento de muita dificuldade, alguns números importantes que foram apresentados no dia de ontem, eu faço questão de reforçá-los e reproduzi-los aqui dessa tribuna. Falei já a respeito do lucro bruto, o lucro bruto da empresa em torno de 80 bilhões de reais. Um aumento de 5,1% na produção de petróleo e gás no Brasil e no exterior em relação a 2013. Ou seja, apesar de toda a crise e apesar de que as grandes empresas petrolíferas do mundo estarem diminuindo o índice
o seu nível de produtividade, a Petrobras aumentou em 5,1% ano passado, em 2014, em relação a 2013, a produtividade. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, com a ExxonMobil, do que aconteceu com a British, do que aconteceu com a Shell e do que aconteceu com tantas grandes outras petroleiras mundiais. A Petrobras cresceu. Um outro dado importante, o aumento em 2% da carga processada no refino no Brasil e no exterior em relação a 2013. O aumento também de 2% na produção de derivados no Brasil em relação a 2013. Um crescimento de 3% no volume de venda de derivados no mercado interno em relação a 2013. Os investimentos totais da Petrobras foram na ordem de 87 bilhões de reais no ano de 2014. E a própria empresa fechou o ano com 68 bilhões de reais em caixa. Esses números são importantes e necessários que se digam, senhor presidente, para afirmar o seguinte: primeiro, a empresa está machucada, a empresa foi ferida, a empresa foi atingida duramente. Mas tem pessoas, tem partidos políticos, tem parlamentares que tentam atacar a empresa e dizer que a empresa está acabada e que, por isso mesmo, muitas questões nessa área de petróleo e gás no Brasil precisam ser mudadas. E muitos chegam ao ponto de falar abertamente que a empresa tem que caminhar rumo à privatização, senhor presidente, que, aliás, tentaram fazer, senhora presidente, no passado, e não conseguiram. Não conseguiram, não foi graças à oposição da época somente, não. Foi graças à grande mobilização do povo brasileiro. Aliás, se tem algumas poucas coisas nesse Brasil em que a população brasileira pode se sentir responsável, é pela Petrobras, porque a Petrobras nasceu assim. Nasceu de um grande movimento popular, democrático, progressista, que buscava a independência produtiva do Brasil, um Brasil que tinha uma economia baseada no setor agrário, basicamente, primário. Então, um Brasil que precisava de um processo de industrialização, recorreu, e por isso o povo todo se mobilizou. O meu partido se orgulha muito, o PCdoB, de ter tido uma participação muito firme na luta e na campanha do Petróleo é Nosso, de onde nasceu a Petrobras. Aliás, a região onde eu vivo, a região norte do país, o estado do Amazonas, que é um grande produtor, sobretudo de gás natural, o maior produtor de gás natural de terra firme, aquela época, há muitas décadas atrás, quando estudos foram feitos e prospecções para ver da possibilidade da incidência de gás e petróleo na Amazônia, técnicos da área, geralmente norte-americanos, não apenas diziam, mas assinaram relatórios, e segundo eles, relatórios consistentes, provando a impossibilidade da existência de petróleo na Amazônia. Esse era o grande objetivo dos técnicos que vinham ao Brasil, pois foi contra isso, não acreditando nisso, que a Petrobras nasceu, uma empresa brasileira, uma empresa que daqui a alguns dias estará em Houston, nos Estados Unidos, recebendo uma premiação por desenvolvimento tecnológico muito importante. E graças a essa empresa, o Brasil hoje é o que é. Mas nós não queremos parar aqui. Nós queremos também que, também graças a essa empresa e com a participação dessa empresa, daqui a 20 anos, a 10 anos, quem sabe não eu, outro parlamentar, outro senador, outra senadora possa vir à tribuna e falar um pouco mais da história, do quanto a Petrobras foi importante, por exemplo, na ampliação da aplicação dos recursos públicos no desenvolvimento da educação. E isso será possível a partir do fundo, a partir da remessa dos royalties do petróleo para o investimento na educação. Então, ficou muito claro ontem, com a apresentação do presidente da Petrobras, de que problemas tem, os problemas são gravíssimos. Agora, o problema da corrupção que envolveu a Petrobras está onde? Na lei? No sistema de partilha? Está na lei que, igualando a condição da Petrobras a outras gigantes do setor, flexibilizou a lei de licitações para a Petrobras? Está aí nesse decreto, que, aliás, é de 1998, na época de Fernando Henrique Cardoso? Ou será que está na gestão? Está na lei da partilha ou está na gestão? Eu ouvi, senador Petecão,
O absurdo ontem de um colega nosso dizer, sabe o quê? Questionando a lei da partilha. Eu não vou repetir aqui o que é a lei da partilha, porque todos nós sabemos o que é a lei da partilha e quando nasceu a lei da partilha. Nós aprovamos, votamos a lei da partilha, porque através da lei da partilha é que se garante a maior quantidade de recursos oriundos desse setor para o público, para a nação brasileira. Eu ouvi de um colega, senadora Ana Amélia, dizer o seguinte, que a partilha nada mais é do que uma questão ideológica e que serve só, sabe para quê? Para encher caixa de campanha. Não, eu quero combater a corrupção, eu quero acabar com esses diretores, com esses presidentes que roubam para si, ou sei lá para quem, para que partido seja. Mas culpar a lei, a empresa não. Isso é jogar contra o Brasil, isso é jogar contra o povo brasileiro. Vejam aonde que no mundo funciona o sistema de partilha, na maior parte dos países que detêm grandes reservas de petróleo, como o Brasil. Na Arábia Saudita, no Sudão, na Tunísia, no Brunei, na Índia, no Vietnã, sistema de partilha no Equador, na Venezuela, que é híbrido, e os outros que não são sistema de partilha são sistemas híbridos, como o nosso é. O sistema no Brasil é híbrido, aliás, será anunciado e colocar para leilão, e eu concluo, senadora Ana Amélia, caminho para a conclusão, novas áreas para a exploração de petróleo, fora da área do pré-sal. Todas elas no sistema de concessão. Então, o nosso sistema é híbrido, como todos os outros. Então, veja, nós temos que saber, e o povo tem que entender o que é que está acontecendo no Brasil neste momento. A dificuldade existe. Agora, o que é que nós queremos? Aprofundar a dificuldade? Porque tem gente que é assim. Por que as manifestações de rua diminuíram? O povo que está indo à rua não quer saber de derrubar uma presidente que acabou de eleger, que acabou de ser eleita por uma maioria. O povo foi à rua para mostrar para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, para os políticos desse país que tem muita coisa errada que tem que ser mudada. E isso que o presidente da Petrobras falou, o problema da Petrobras é um problema de gerenciamento. E nós vamos mudar, vamos mudar. Agora, admitir que golpeie a Petrobras, jamais. E se a presidente Ana Amélia me permite, senador Petecão, não sei se você... eu quero concluir dizendo isso, que eu fiquei feliz em ver a audiência pública no dia de ontem, de participar da audiência e ver que, apesar de todas as dificuldades, um elevadíssimo nível de endividamento, grande parte por conta do valor que subiu, do petróleo, do valor do dólar que subiu, e aí, óbvio, que aumenta o nível de endividamento, que apesar do prejuízo contábil que teve a Petrobras, nós temos em perspectiva um bom futuro pela frente. Eu acho que é em torno disso que nós temos que nos unir. Unir o país, unir a nação, unir os parlamentares em nome do povo brasileiro, em nome da nação. Então, eu quero dizer que senti, não só na presença do presidente da Petrobras, mas da nova diretoria lá presente, que há muito boa vontade, um forte desempenho e muita competência para ajudar a resgatar essa empresa que, repito, é fundamental para o nosso país e, principalmente, para o desenvolvimento da área social como saúde e educação no Brasil. Muito obrigada.